Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marina Ricardo e vou falar um pouquinho para vocês da minha trajetória no design até aqui. É, Bom, eu sou formada em design de produto no IFSC, assim como a Laura, e eu entrei em 2008 junto com ela, inclusive. E em 2012 eu consegui uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras para o Canadá. E aí eu me mudei para lá para estudar design de interiores. Lá eu fiquei 1 ano e meio, acabei fazendo meu projeto de TCC com a empresa que eu estava estagiando na época. E aí quando eu voltei para o Brasil eu apresentei o meu projeto, que foi uma mesa de centro, e me formei em 2014. Depois disso, eu vou falar um pouquinho do meu currículo aqui que ela pediu. Estou lendo ao mesmo tempo. Depois disso, em 2015, eu fiz uma especialização em São Paulo. Eu ainda morava em Florianópolis, né, nessa época. Aí vim fazer uma especialização em São Paulo, na Escola Pan-Americana, que era de design do mobiliário. Sempre foi uma área que eu amei, desde a época da faculdade. Depois que eu me formei, eu sabia que eu queria trabalhar com mobiliário, inclusive abri o meu estúdio, vou falar aqui um pouquinho depois. E aí resolvi que era interessante para mim fazer uma especialização nessa área. Calhou que depois que a especialização acabou, eu voltei para Floripa por mais uns meses, mas aí decidi me mudar para São Paulo, que é onde eu tô hoje em dia. Minha área de atuação no momento. Bom, assim que eu me formei, eu fui trabalhar numa empresa de design em Floripa chamada Nuovo Design. E eles são uma agência de design que tem desde o gráfico, digital e produto, e eu trabalhava na área de produto. Como eu falei, eu já gostava muito de imobiliário e para mim foi ótimo porque a empresa tinha 2 grandes clientes de imóveis e eu era responsável por toda a criação das linhas. Acabando esse trabalho, né, depois que eu fiz as 2 linhas, eu fiquei meio que sem ter o que fazer, então eles acabaram me demitindo e nesse momento eu resolvi abrir o meu estúdio, chama Maric Design, e resolvi arriscar assim um pouquinho e ver no que ia dar. Eu sou uma pessoa muito assim, vou em busca, vou atrás das pessoas. Então, o que eu fiz quando eu abri o meu estúdio? Eu peguei o meu Instagram e saí seguindo todo mundo. E aí, designers, empresas que eu gostava e queria fazer parceria. E eu ia adicionando as pessoas e mandando mensagem, mandando e-mail, falando: olha, tenho umas peças, ou olha, como você começou a sua carreira, o que você me indica. Eu acho que o segredo desse início foi isso, assim, sabe? Tentar fazer contatos, tanto que nesses contatos surgiram 2 parcerias ótimas para mim. Uma é com a Vero Mobile, que é um e-commerce de móveis moderninhos, assim, estilo OPA. E foi muito legal, porque a empresa era super recente, estava começando, e eu meio que entrei, eu era uma das primeiras designers. E aí eu desenvolvi uma linha com eles, que é a linha Andros. Eu vou pedir pra Laura, eu vou mandar umas imagens depois pra Laura mostrando pra vocês, mas era a linha Andros. E o esquema era que eu ia ganhar royalties de venda. Assim, ninguém nunca me falou isso na época da faculdade, como é no mercado de trabalho, né? Não é fácil e eu descobri na marra. Então, viver de royalties só é fácil se você tiver, assim, 30 produtos em linha com diversas lojas e etc. Eu tinha 3 produtos em linha ganhando 10% na época de royalties. Não tinha uma saída tão grande, não vivia só disso e acabou sendo até meio frustrante assim na época. Nesse meio tempo eu conheci um designer também italiano que mora no Rio de Janeiro já há 5 anos, chama Enrico Salles, e aí com ele eu comecei a trabalhar na parte de interiores. Quando eu estudei interiores no Canadá, não era minha paixão, sabe? Eu já tinha trabalhado em loja de móveis planejados, mas eu gostava muito, é que eu gostava bem mais de projetar o móvel em si.
Mas tudo bem, comecei a pegar interiores com ele e aí descobri que eu adorava fazer cenografia. Então ele tinha alguns clientes de cenografia e eu me apaixonei pela cenografia também, porque me deixava explorar muito mais e etc. E aí, deixa eu ler aqui mais um pouquinho. Aí no momento, aqui em São Paulo, eu tô assim, ainda tenho a linha com a Vero Mobile, que por acaso lancei uma outra linha com eles ano passado, que foi uma mini horta, muito legal também. E continuo com o Henrico e fechei uma outra parceria com uma mulher aqui de São Paulo agora, chama Codecorar, que eu também faço projetos para ela. Um fato interessante para mim é que em 2014, depois que eu me formei, o meu TCC, que foi a mesa de centro, eu entrei em contato com o pessoal do Brasil SA, que são responsáveis pela exposição em Milão, né, durante a Semana do Móvel de Milão, que geralmente leva móveis dos brasileiros, e eu entrei em contato com eles e mandei uma foto do projeto, e eles eles selecionaram a mesa para ser exposta lá. Então, pensa, a pessoa tinha acabado de se formar, entrando aí no mundo do design, no mercado, e tem uma peça selecionada para ir para Milão. Para mim foi incrível. Aí, mais uma vez, né? Ninguém te explica isso na faculdade. E aí, como é que eu vou produzir essa mesa? Como é que eu vou enviar? Não tinha noção de nada disso. Então, fui atrás de orçamento, valores de produção, de envio e descobri que era caríssimo. Eu fiz uma campanha online na época, né? Um crowdfunding. E arrecadei uma grana bem legal, consegui produzir, vou colocar a foto aí pra vocês também. E aí eu mandei a peça pra Milão e foi incrível, mas assim, não teve o retorno que eu esperava. Óbvio, você manda uma peça pra Milão, você imagina que várias empresas vão querer comprar, vão querer vender a sua peça, né? Que uma indústria vai querer fabricar pra você, ou que alguém vai querer comprar a sua peça e ninguém quis. Então foi uma frustração também, mas teve um retorno muito legal, me abriu muitas portas. Eu acabei expondo outras peças aqui em São Paulo devido a isso. E aí, quando eu lancei a mini horta com a Vero Mobile ano passado, eu consegui enviar para Milão também. Então aí foi legal porque foi num outro esquema, a Vero Mobile que pagou o envio e a produção da peça, então eu só entrei com o meu nome dessa vez. E foi bacana que saiu na Casa Vogue depois, então pra mim foi maravilhoso ter uma peça minha na Casa Vogue, que é uma revista ícone aí do design, e foi muito legal. Esse foi meu último projeto de móveis, né, de produto até então, e eu tô vendo uma nova linha para eles agora esse ano, mas ainda não fechamos. No momento eu tô atuando mais com interiores e cenografia, como eu já falei. Fale um pouco de mercado. Tá, minha rotina de criação ou trabalho. Não tenho rotina. No momento agora eu tô tentando ver com a Vero Mobile, né? Tô desenvolvendo uma linha com eles, mas a gente tá acertando ainda o que eles estão precisando e etc. E nos projetos de interior e cenografia não tenho rotina. Conforme vai entrando, a gente vai fazendo, tento disponibilizar, assim, de acordo com urgência. Criação, putz, depende muito. Quando eu trabalhei na Nuovo Design, a empresa vinha já com briefing, com tema da linha e etc. Mas eu acho que varia muito para quem que você vai criar. Eu não tenho, assim, uma rotina de criação ou por onde eu começo, geralmente por um tema, ou então do nada vem uma ideia e daí dali faz o processo inverso, né? Do nada vem uma ideia, desenha a linha, ficou legal? Putz, mas tem que ter a ver com esse tema. Aí você já começa a olhar nas linhas o que pode tirar dali para falar que tem a ver com aquele tema. Acho que vai muito de pessoa para pessoa e de projeto para projeto. Não tem uma... Você descobre depois que toda aquela metodologia que você aprende nem sempre ela é aplicável. Remuneração. Remuneração, para mim, tem os dois pontos. Tem os royalties de venda, que, como eu já falei,
A minha primeira linha era 10% e agora a gente fechou em 5%, porque entraram mais designers e tudo mais, infelizmente caiu um pouquinho. E na questão de interiores, ocorre por projeto. Eu trabalho de duas formas, assim, eu tenho meu valor de hora e tenho com o Henrico Salles do Rio, como eu já trabalho com ele há mais tempo, a gente meio que fechou assim, se eu for fazer só 3D é tanto, se for fazer imagem é tanto, se for fazer 2D é tanto. Então a gente fechou meio que por etapa de trabalho já alguns valores fixos. Variação de valor acontece conforme a dificuldade? Não, no meu caso. Então, acontece, na verdade, de acordo com o tanto que eu vou entregar no final, né? Se é só 2D, 3D, imagens, etc. Minha relação com a execução do projeto. No mobiliário, nenhuma. Eu faço o desenho, faço o projeto, mando para a fábrica da Veromobile, eles fazem um protótipo. Infelizmente eu nunca consegui acompanhar, mas eles me mandam depois um retorno, se precisar alterar eu altero. A gente chega num consenso final, eu aprovo tudo com eles, mas a execução em si é toda deles, não põe a mão em nada. E eles que têm o contato depois direto com o cliente de produzir e enviar. E já na parte de interiores também, eu fico só atrás do computador, infelizmente. Nunca consegui acompanhar uma entrega e uma montagem, até porque o Henrico mora no Rio de Janeiro. Agora, fale um pouco do que eu acho dessa área. Eu acho essa área maravilhosa. Vou confessar que quando eu estava na faculdade, eu tinha meio que um deslumbre, assim, que... você sempre acha, né, que você vai se formar e aí 1000 coisas maravilhosas vão acontecer. E eu descobri que pode sim acontecer, já aconteceram pra mim, mas você tem que correr muito atrás. Tipo, é muito raro de cair na tua mão de bandeja. E eu fico muito feliz com a minha trajetória até aqui. Não é onde eu quero parar ainda. Já me perguntaram, qual o seu sonho como designer? Eu acho que o meu sonho é que alguém compre uma peça minha porque é minha, sabe? Porque gosta tanto do meu trabalho que a pessoa quer ter uma peça minha. Então eu quero agregar, quero chegar no ponto que a minha peça tenha esse valor agregado do meu nome, que nem eu brinco. Eu sou muito fã do Zanini, Zanini de Zanini, e desde a época da faculdade eu cheguei a mandar e-mail para ele, tipo, na 4ª fase, perguntando como ele começou, e na época ele me respondeu super, super querido, assim, nunca imaginar que ele ia ser esse designer fodástico. Posso falar isso? E aí... Mas eu brinco que hoje em dia, se ele desenhar uma tampa de caneta, todo mundo vai querer comprar, entendeu? Então, eu acho que o meu sonho de carreira talvez seja chegar num ponto assim, ser muito reconhecida pelas minhas peças e que as pessoas queiram comprar e tudo mais pelo valor do meu nome, né? No caso, designer é isso, é vender o seu nome. Então, acredito que é isso, espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Essa é a minha trajetória. Eu vou mandar para a Laura umas fotos de alguns projetos e espero que vocês consigam tirar algum proveito disso. E acho que a minha lição final é você ir atrás, não para jamais de ir atrás, manda e-mail, manda mensagem. Eu já recebi currículo de 2 pessoas e eu achei muito legal a pessoa falar pra mim que entrou no meu site, adorou as minhas peças e queria trabalhar comigo. Espero que um dia eu possa dar essa oportunidade, ainda não é o momento, mas é isso, tá? Então, obrigada, Lau. Beijo.